Bom dia, pessoal. É, Dando prosseguimento então à nossa EBD online, né? Dando prosseguimento nosso estudo dessa EBD que a gente está fazendo agora. Estamos prosseguindo com o livro de Daniel, prosseguindo o estudo sobre os comentários do Hernandes sobre o livro de Daniel, né? E agora a gente está chegando no capítulo 8 de Daniel, né? A gente vai a gente vai ler o capítulo 8, vai ver do que ele se trata, vai ver o que realmente Deus quer dizer sobre aquele capítulo, né? Mas antes vamos orar, vamos pedir para Deus sabedoria, vamos pedir para Deus orientação, para Deus realmente nos orientar. Não se esqueça, né, de continuar orando pela família do Fred, né? Nosso professor aqui também. Ele ainda está com o pai hospitalizado, né? O quadro ainda está melhorando, graças a Deus, né? De pouquinho em pouquinho Deus está trabalhando, né? No caso dele. Então vamos continuar orando, pedindo para Deus toda a sabedoria necessária, todo o cuidado dos médicos para com o Fred, com o Fabrício, com a irmã dele, com a dona Dedeca. Pedir para que Deus realmente cuide dessa família, para que ele possa voltar a estar conosco aqui, preparando as aulas e nos ensinando como ele sempre fez e faz de maneira magistral, tá bom? Então vamos baixar nossa cabeça, vamos orar, vamos pedir para Deus nos orientar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, oh, Pai. Te agradecer por mais essa manhã que o Senhor está nos dando, oh, Pai. Mais um dia de vida, mais um dia para onde a gente pode respirar, onde a gente pode sentir a Tua presença, onde a gente pode reparar os pequenos detalhes que é o Senhor cuidando de nós, nos pequenos detalhes, oh, Pai. Onde o Senhor cuida de nós no pão de cada dia, onde o Senhor nos sustenta no meio dessa crise da saúde que estamos vivendo. O Senhor tem nos sustentado todos nós, oh, Pai. Então muito obrigado por isso, oh, Pai. Pai, continue nos guiando, ó Pai, continue nos usando, ó Pai, nos mostre o caminho, ó Pai. Preenche nosso coração totalmente com o Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando de toda a família do Fred, ó Pai, que esteja cuidando da dona Dedeca, do seu Ditinho, ó Pai, que se faça um momento tão difícil, ó Pai. Esteja dando paciência para a família, ó Pai, esteja dando todo o conhecimento, cuidado para com os médicos, ó Pai, fortalecendo cada membro da família, ó Pai, para que eles possam continuar confiando no Senhor, confiando que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que fechou a boca de leões, ó Pai, o Senhor é aquele que abriu mares, aquele que para o Senhor não tem nada difícil, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, nós confiamos na Sua boa vontade, que ela sempre é boa, perfeita e agradável, e o Senhor nunca nos desampara, ó Pai. Então continue cuidando, continuando da família do Fred, ó Pai, de todos eles ali, ó Pai, dos sobrinhos, das esposas, dos familiares, ó Pai, dos esposos. Por favor, ó Pai, cuide de cada detalhe daquele caso, ó Pai, para que ele possa estar aqui novamente conosco, ó Pai. Pai, nos oriente nesse momento, ó Pai, nos prepare nossos corações, nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e que a gente possa estar pronto, ó Pai, para aplicar todo o conhecimento que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Como eu estava falando, né, então a gente vai estudar agora o capítulo 8 de Daniel. Daniel ele é dividido pode ser dividido em duas grandes partes, né? Primeiro tem a parte histórica de Daniel ali, que vai ali até o capítulo 6, né? Claro que ali já tem uma parte profética ali na visão de Daniel, ali no sonho, né? Na interpretação do sonho. Mas a partir do capítulo 7, do 7 em diante, o livro de Daniel vira um livro profético, né? O que é um livro profético, né? Daniel tem uma visão, um sonho de algo que irá acontecer no futuro, né? No futuro de Daniel. E agora a gente está no capítulo 8, que é, mais uma vez, uma visão. Diferente do capítulo 7, que foi um sonho, agora é uma visão, né? Nós vamos estudar um pouquinho, tentar ver qual a interpretação de Daniel e a gente vai ver certinho como isso é feito, tá bom? Vamos ler primeiro Daniel, a gente vai ler Daniel inteiro, tá? No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Eloão. Na visão, eu estava junto de Canal de Olai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior.
Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu vi-o atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo, quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve força para resistir-lhe. O bode derrubou-o no chão e o pisoteou. Ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas, e o pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então vi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder dos chifres e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado, e ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. E quando ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé, e disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tornarão o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios estiver chegado ao fim, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Ela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me, voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. Então aqui, como a gente pôde ler no texto, né? Daniel está tendo uma visão, né? Ele está tendo uma visão até um pouco confusa, né? Ela não é tão confusa quanto outras, assim, mas ele está tendo uma visão e depois chega um anjo para traduzir essa visão para Daniel, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa visão, sobre o que ela representa, sobre o significado dela. Uma coisa importante que acontece, né? O livro de Daniel, ele não é cronológico, né? O que significa isso? O capítulo 1, ele não acontece... o 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles não acontecem um em seguida do outro, não. Tem capítulos ali que eles se encaixam em lugares na história, né? Esse, por exemplo, né? Se a gente for ler o comecinho ali do versículo 1, né? No 3º ano do rei Belsazar. Igualmente o capítulo 7, né? O rei Belsazar, ele reinou ali no... O final do capítulo 6 termina com o rei Ciro assumindo o reinado de Belsazar. Então essa visão do capítulo 8, ela acontece ali no reinado de Belsazar. Então acontece ali em paralelo ali a um pedaço do capítulo 6, né? É no 3º ano do rei Belsazar. Outra coisa que o livro de Daniel tem, uma outra característica, né? O livro de Daniel, ele é o único livro do Velho Testamento que ele é escrito também em aramaico, né? Ele é escrito em hebraico e em aramaico, né?
Tem várias teorias por que foram escritos em duas línguas, assim, né? Uma delas é que provavelmente as partes ligadas ao povo judeu, por exemplo, como o capítulo 8, né? O capítulo 8 o livro de Daniel, o capítulo 1 é escrito em aramaico, depois ele muda para hebreus, para hebraico ali no capítulo 2, e ele vai em hebraico ali até o capítulo 7. O capítulo 8 ele volta a ser escrito em aramaico. E ele termina o livro escrito em aramaico. Uma possível ideia do porquê dessa divisão é que agora o livro de Daniel volta a ser escrito para judeu, né? Essa é uma das hipóteses. Né? Tem outras teorias, mas essa é uma das hipóteses, uma hipótese bem aceita, inclusive é essa, que quando o livro volta a ser escrito em aramaico é porque o foco dele volta a ser o judeu. Então por isso ele está escrito em aramaico. Uma outra coisa dessa visão, né? Essa é uma visão, é diferente de outras profecias. Ela não é um sonho, não é um sonho que Daniel interpretou, não é um sonho que ele teve, nada disso, é uma visão. É, Daniel realmente ele é transportado até Suzã, uma cidade, né? Uma cidade diferente da Babilônia. Então, esse capítulo desse livro não se passa na Babilônia, ele passa em Suzã. Daniel é transportado em espírito para Suzã e lá ele tem essa visão. Ele vê com os olhos, né, o que está acontecendo. Suzã é uma cidade muito estratégica para o Império Medo-Persa, né? É uma cidade muito importante para o governo que vai vir, aí, inclusive está na visão do governo Medo-Persa. Para vocês terem ideia, os reinados Medo-Persa eles passavam 3 meses do ano na cidade de Suzã. Então, é uma cidade importante. Daniel é transportado para lá. Diferente do capítulo 7, onde é um sonho, diferente de outras passagens, são sonhos, é uma visão. Agora é um pouquinho diferente. Uma outra coisa que é importante a gente definir aqui, né? Se a gente for ler lá os capítulos 17, 19 e 26 do livro de Daniel, que a gente acabou de ler, né? Sempre vai falar do tempo do fim, né? No capítulo 17 ele fala o tempo do fim, no capítulo 19 ele fala no último tempo, no último tempo da ira, no tempo do fim, no 26 ele nos tempos muito distantes. Então ele vai falar sempre dos últimos tempos, né? Toda visão barra sonho que Daniel tem, ele é profético. E como a gente viu no capítulo 7, né, semana passada com o Tiago, a visão é sobre os últimos tempos, né? Olha, mas qual a diferença dos últimos tempos do capítulo 7 para esse capítulo 8, né? É um pouco diferente as visões, né? O capítulo 7 ele fala realmente dos últimos tempos, os últimos tempos de todos, né? Era o futuro de Daniel e o nosso futuro ainda, os últimos tempos que ainda estão por vir. Já o capítulo 8 não, ele fala do futuro para Daniel, mas para nós que é um passado, ele vai falar um pouquinho dos governos que irão suceder a Babilônia ali, dos últimos tempos do governo da Babilônia. Então ele tem essa pequena diferença, né? O pequeno chifre que se refere no capítulo 7, ele sai do Império Romano, que é o quarto reinado ali escrito, onde saem 10 chifres e dali sai um pequeno chifre que irá governar e é o anticristo. Aqui não, no capítulo 8 ele sai do terceiro reinado, do reinado grego, sai um anticristo, desse anticristo, esse protótipo do anticristo, como o Hernandes se refere, ele ele persegue cristãos, ele faz uma perseguição com a igreja muito forte, ele ataca cristãos, ele mata cristãos. Então tem essa pequena diferença. O capítulo 7 ele se refere realmente ao fim dos tempos para todos, para Daniel e para nós. O capítulo 8 não, era o fim dos tempos para a Babilônia, e para nós já foi o passado. Um sai do Império Romano, no capítulo 7, o anticristo sai do Império Romano, no capítulo 7, o anticristo sai do capítulo do reinado grego, do capítulo 8. Né? Então tem essas pequenas diferenças também. Então vamos para as visões realmente, né? Vamos para como interpretar essas visões. Primeiro a gente tem a visão do carneiro, né? Começa falando nos versículos 3, 4, ele fala o carneiro tinha 2 chifres, né? Essa visão, como eu falei, ela não é assim tão confusa como outras visões, ela é mais clara, inclusive tem a tradução do anjo do anjo Gabriel ali pro final do livro, do meio pro final do livro de Daniel, e ele traduz pra gente, então a gente consegue trazer mais algumas informações. Tinha 2 chifres, né?
Dois exércitos se juntaram, né? Os exércitos do meio, dos medos, da Média e da Pérsia, eles se juntam, né? Eles formam um grande exército, né? E por isso dois chifres, por causa desses dois exércitos ali, né? Só que há um chifre maior que o outro, e esse chifre maior que o outro, ele é do reinado do rei Ciro, né? Que inclusive é o rei que assume ele no final do capítulo 6 de Daniel. Ele é um reinado mais forte, ele toma o lugar de Dario, né? É, por isso dois chifres. Dois chifres é a força desse exército, que é formado pelos medos e pelos persas, que junto eles tornam um exército muito forte que acaba governando tudo, né? Tudo, né? É, é engraçado que Daniel ele teve essa visão mais de 200 anos antes dela acontecer, né? Então, quando Daniel recebe essa visão, é engraçado que ele cai, ele se prostra, ele perde os sentidos. Por quê? Porque ele teve essa visão 200 anos antes e já o que irá acontecer, inclusive algo que ele gosta. A grande Babilônia que ele vive, a Babilônia forte que ele está vivendo ali, o que acontece? Ela irá cair, essa visão ele tem. E ele fica chocado com essa informação, né? Como essa Babilônia vai cair. O Daniel, um homem fiel a Deus, um homem muito correto, ele fica chocado com essa visão. Outra coisa que fala da visão do carneiro, o carneiro era irresistível, né? O Império Medo-Persa, ele conquista várias cidades ali da região. Ele conquista a Babilônia, a Síria, a Ásia Menor, a Armênia, o Egito, a Etiópia. Ninguém pode resistir ao Império Medo-Persa. Eles são devastadores, eles existem em todo. E outra característica de todo grande império, ele engrandece, né? Ele se torna muito grande com todas essas conquistas que eu falei e ele realmente, ele próprio se engrandece. Essas são as características da visão do carneiro, né? Que se refere então ao exército Medo-Persa, que vai suceder a Babilônia, o local onde Daniel está vivendo nesse momento da história, né? A grande Babilônia irá cair e o Império Medo-Persa irá assumir e irá fazer tudo isso. Então, essa é a primeira visão do primeiro grande animal, né? O segundo animal que é trazido para nós essa visão de Daniel é o bode, né? É um bode voador, né? O texto diz que o bode vem sem tocar o chão, né? O que significa esse sem tocar o chão? É um bode muito rápido, um bode forte e rápido que vem conquistando, né? A primeira característica desse bode é exatamente essa rapidez. O, o Império Grego, ele vem numa rapidez enorme, ele vem numa rapidez enorme com uma força muito maior, e ele derruba o Império Medo-Persa que acabou sucedendo a Babilônia. Agora não, aí irá ter um reinado grego. Esse reinado grego ele irá vir com Alexandre Grande. Alexandre Grande é um personagem muito forte aí da história aí, né? E ele é muito ligado também a esse momento da história bíblica, né? Se a gente olhar esse momento da história bíblica do governo do Império Grego, Alexandre o Grande é a figura, né? Ele, para vocês terem uma ideia, em 13 anos o Império Grego, Alexandre o Grande, ele domina todo mundo conhecido naquela época. Então todas as cidades que eram conhecidas naquela época, em 13 anos Alexandre o Grande domina elas. Tamanho poder, tamanha rapidez, tamanha a força de Alexandre o Grande. No versículo 5, o Alexandre o Grande ele é descrito como o chifre notável. O Alexandre o Grande é um grande rei, é um grande rei. Ele é ousado, guerreiro, ele é forte, ele é estratégico, ele acaba dominando todas as cidades do mundo. Então, se vocês forem estudar, estuda depois a história de Alexandre o Grande, vocês vão ver como ela se encaixa nesse momento da história bíblica, né? E Alexandre o Grande derrota o carneiro, né? O carneiro o primeiro animal que a gente cita nessa visão, ele é derrotado por Alexandre o Grande. É um triunfo total. O carneiro é derrotado de forma avassaladora, né? E como todo grande império, né? Como todo grande império, que acontece quando eles estão crescendo, quando eles estão enormes, a queda vem. Alexandre o Grande ele é derrotado quando ele estava no auge, né? Ele é derrotado quando ele estava no auge dele, dominando tudo com um auge de popularidade, ele é derrotado. Uma coisa interessante é que um dos planos de Alexandre o Grande, um dos projetos que Alexandre o Grande tinha era restaurar a Babilônia. A Babilônia ela iria ser destruída, né? E Alexandre o Grande queria restaurar a Babilônia. Alexandre o Grande tinha interesse de restaurar ela e criar uma nova Babilônia. Mas a Babilônia não deve ser restaurada, né? Há uma profecia bíblica citando que a Babilônia não deve ser restaurada. Então, quando Alexandre o Grande tem esse projeto, tem esse plano,
Deus vai lá e mostra que a palavra, ele é Deus, que a palavra dele é fiel e que vai se cumprir. Alexandre o Grande é derrotado. A Babilônia não é restaurada. É, com a queda de Alexandre o Grande, né, a gente vai a gente consegue dividir o Império Grego em quatro. O Império Grego é dividido em quatro reinados, vamos dizer assim, né? Um é Cassandro, um é Lisímaco, outro é Ptolomeu, outro é Seleuco. E o reinado desses quatro reinos, os quatro reinos, ele acontece ali no período intermediário da Bíblia, né? Entre Malaquias e os Evangelhos ali, né? O período de silêncio é onde acontece esses quatro reinados. Esses quatro reinados acontecem no período do silêncio ali, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E agora vem algo muito forte, assim, né? Que é a visão do pequeno chifre, né? Essa visão do pequeno chifre, né? Muita gente já falou, o pequeno chifre foi Hitler, o pequeno chifre é algum regime ditatorial aí do mundo, né? Mas uma das características que todos falam, um fato aqui, é que todos levam muito a crer que o pequeno chifre saiu do reinado de Seleuco, né? A partir do reinado de Seleuco surge esse pequeno chifre, um pequeno chifre que é falado como protótipo de anticristo. Tá lá do que é a pessoa mais próxima do anticristo que já viveu aqui sai desse a partir de Seleuco, né? Que é um reinado de Antíoco, né? Um rei muito cruel, muito forte, muito pesado, que perseguiu os cristãos e realizou uma chacina em todos eles. Então, quando a gente vai falar quando a gente fala desse capítulo 8, como eu citei lá no comecinho, é importante a gente sempre lembrar que o capítulo 8 ele sai do terceiro reinado, do reinado grego, né? E ele está falando ali do Império Grego, saiu esse reinado de Seleuco, e a partir desse Seleuco saiu esse rei do Antíoco, né? Diferente do capítulo 7 lá atrás, né? Do capítulo 7 atrás, nós falamos de quatro reinados, onde o quatro reinado era o Império Romano, e o anticristo sairia desse Império Romano, e esse Império Romano e esse anticristo seria o final dos tempos, onde Jesus voltaria e acabaria com tudo, e nos levaria para a glória juntamente com ele, e acabaria com o anticristo, né? Então, o capítulo 8 não, ele está falando do Império Grego, ele está falando de um anticristo que sai desse Império Grego, tá? Por isso, inclusive, a visão relacionando esse pequeno chifre, esse protótipo de anticristo com Seleuco. Sua megalomania, né? Como Hernandes fala, esse rei Antíoco, ele se declara Deus, né? Ele confeccionou moedas na época, né? Moedas de circulação, moedas para escambo, né? Moedas para compra e venda de itens. E nessa moeda, em uma das faces, ele colocou uma foto dele, e na outra face ele põe assim: do rei Antíoco, o Deus torna visível que traz a vitória. Então ele se considerava Deus. Antíoco era um Deus para ele mesmo, sabe? Então, essa é uma característica de Antíoco. Ele se considerava Deus. É estimado que Antíoco, né? Se a gente for ler lá os versículos 9 e 10, né? Ele não dá esse número, mas a história nos diz que é estimado que Antíoco matou 100 mil judeus. Então, se a gente pensar que isso aconteceu há muitos anos atrás, num passado bem distante, né? A morte de 100 mil judeus naquela época era uma morte, é uma porcentagem da população muito, muito grande. E esse rei Antíoco matou 100 mil judeus, com perseguição religiosa, com muito tipo de perseguição. O rei Antíoco, ele aproveitou, né, que os judeus nessa época eles estavam divididos em termos de política, não sabiam muito bem o que seguir, ele se aliou aos judeus no meio dessa divisão. E quando ele ganhou a confiança de todos os judeus, ele explorou todos eles e matou a maioria deles. Então era um rei muito perverso, era um rei muito cruel, um rei perseguidor realmente dos judeus. Uma outra característica do rei Antíoco é que ele proibiu a leitura do Velho Testamento, ele proibiu o culto, ele punia quem praticava todas essas coisas com a morte. Então era um rei que perseguia realmente aqueles adoradores do rei, do Deus, né? Ele era aquele que realmente procurava todos eles e matava.
Ele é aquele que não gostava de adoração ao nosso Deus. Ele realmente era um perseguidor. Ele não só perseguia, como ele também provocava, né? É, ele invadiu o templo, né? Ele dominou o templo para prestar culto a outros reis, a outros deuses, ao deus Olimpo e ao deus Júpiter. Ele praticou o sacrifício a esse deus dentro do templo. Então ele provocava o povo judeu naquela época para isso, para causar essa revolta, para causar essa divisão também. Então, quando fala do pequeno chifre, né, na visão de Daniel, muito provavelmente é relacionado a Antíoco. E Antíoco, como eu disse, um perseguidor de cristãos, um perseguidor da religião, um perseguidor da igreja. Só que Antíoco foi derrotado. E esse é um dos pontos mais bacanas, assim, né? Antíoco foi derrotado não por uma espada, não por uma arma de fogo, não por qualquer coisa disso. Ele foi derrotado pelo nosso Deus. Às vezes a gente pode estar passando por um momento muito difícil, por um governo muito ruim, por um momento onde tudo está dando errado, onde você está sendo perseguido. E às vezes a gente quer a justiça, né? E às vezes a gente quer a justiça até com as nossas próprias mãos, a gente quer. Mas a gente tem que confiar em Deus, porque Deus é aquele que trará a justiça. Deus é aquele que. A igreja de Cristo nunca vai perecer. A igreja de Cristo sempre vai vencer, sempre vai triunfar, na verdade. Antíoco foi morto repentinamente. Novamente, no auge, não em uma grande batalha, não por uma espada, não é nada disso, mas por Deus. O poder divino de Deus, ele derrota esse protótipo de anticristo, como o próprio Hernandes fala, para trazer pra gente, mostrar que a sua igreja sempre vai triunfar. Apesar de toda a perseguição, apesar da diminuição do número de pessoas daquela igreja, mas a igreja sempre vai triunfar. A gente tem que confiar em Deus. Lá em 2 Tessalonicenses 2:8 está assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Pelo sopro da sua boca, pelo poder de Deus. Deus é aquele que vai restaurar tudo. Olhando para essa visão, né, essa visão, como eu disse, era o futuro para Daniel, mas é o nosso passado. Né? Ele mostra o que sucedeu ali, o período de Daniel, né? O que sucedeu à Babilônia, onde Daniel vivia. A verdade é que, como qualquer um desses deuses, né? como qualquer um desses impérios, todos eles podem cair a qualquer momento. Nós estamos debaixo da governança de Deus, nós estamos debaixo da justiça de Deus. E será que a gente tem feito, será que a gente tem vigiado e orado para isso? Será que a gente tem vigiado e pedido para Deus realmente orientar esse momento que estamos vivendo, orientar em todo momento que vivemos e tudo que acontece? Porque reis caem, reinados caem de uma hora para outra, por causa do sopro de Cristo, como está escrito em Tessalonicenses. Será que a gente tem vigiado e orado? Jesus está voltando, será que a gente tem estado pronto para isso? Jesus voltará com uma derrota desse grande rei. Esses grandes reis, eles não esperavam que Jesus não esperavam que eles seriam derrotados repentinamente. Alexandre o Grande conquistou o mundo em 13 anos, de uma hora para outra derrotado. Antíoco, um rei perverso, mau, mas que governava sobre todos, é derrotado de uma hora para outra, repentinamente. E nós estamos prontos para a volta de Cristo? Nós estamos prontos ou não? Nós teremos como um desses reis. Nós estaremos vivendo nossa vida de acordo com as nossas próprias vontades e não preocupando com o que Cristo espera de nossa vida. Será que está assim? Jesus vai voltar. Jesus pode voltar antes de eu encerrar essa aula. A gente está pronto para isso? A gente tem adorado o nosso Deus, a gente tem procurado fazer as vontades dele, a gente está pronto para a volta de Cristo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para o final da gente. Será que nós, jovens, temos vivido a nossa vida da nossa maneira, ou nós temos vivido a maneira com a que Cristo espera de nós? Com todo o amor de Jesus, com toda a compaixão, com todo o temor para Cristo, com toda a reverência que nós devemos ter para Ele. Essa é a reflexão que eu quero deixar para a gente no final aqui, tá bom? Então vamos orar novamente, vamos pedir para Deus nos mostrar o que Ele quer para nossas vidas e pedir para Deus realmente que nós possamos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, tá bom? Durante a semana não esqueça de orar pela família do Fred, não esqueça de orar pelo seu Ditinho, tá?
Ele ainda está hospitalizado, ainda precisa de todas as nossas orações. Então lembre-se de orar nas suas orações e lembre-se de colocar a família do Fred em suas orações. Vamos orar para encerrar, tá bom? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa aula, Pai. Quero te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos permite, ó Pai, ter um estudo livremente em nossas casas, ó Pai, um benefício que às vezes a gente usa tão mal, ó Pai, mas eu agradeço porque o Senhor nos permite isso, ó Pai. O Senhor nos permite procurar a Tua palavra, para realmente aprender sobre Ti, ó Pai, e poder aplicar essas coisas em nossas vidas, ó Pai. Pai, nos mostra a Sua vontade, ó Pai, nos mostra aquilo que o Senhor espera de nossas vidas, ó Pai, nos mostra o caminho que o Senhor quer que a gente siga, ó Pai. Transforma os nossos corações, ó Pai, para alguém que seja mais próximo, mais parecido com o Senhor, ó Pai, para que realmente a gente possa seguir toda a Sua vontade, ó Pai, para seguir completamente a Sua perfeita e boa vontade, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, nos dê um bom almoço de domingo, ó Pai, e que sempre ocorra tudo conforme a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Valeu, pessoal, obrigado pela aula aí, semana que vem estamos de volta, tá bom? Bom domingo a todos.